Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Entre Linhas do Contemporâneo. Eu sou o Vinícius Pinheiro, estamos aqui na nossa playlist de História da Filosofia. Estamos fazendo uma longa resenha da obra História da Filosofia, de Nicolas Banhamo, são 12 volumes, esse aqui é só o primeiro volume, e no encontro de hoje nós vamos tratar sobre a escola eleática. E lembrando que esses vídeos eles são uma produção decorrente de um grupo de estudos, cuja a forma de participação vai estar descrita aqui na descrição desse vídeo ou nos comentários. Quem quiser participar é só participar. A escola eleática ela vai ter como uma das suas principais características a aversão à tese do devir, a ideia da transformação. Então, a perspectiva eleática é de que a verdade das coisas ela é sempre imutável. Temos que entender que os eleáticos eles propõem esse tipo de concepção num contexto em que a descoberta da razão pelos gregos antigos quase que lhes despertou uma paixão, uma profunda sedução pela racionalidade, mas uma racionalidade bastante específica, pelo menos no nosso entendimento, uma racionalidade de natureza matemática. Então, desses autores que nós estudamos, o primeiro apresentado aqui pelo Banhamo é o Xenófanes, e Xenófanes ele tem uma tese sobre o chamado Deus Tudo. Deus Tudo. É até interessante que Xenófanes ele adianta uma tese de crítica ao chamado antropomorfismo religioso. É um tipo de concepção pela qual a concepção de Deus ela é baseada nos modelos humanos, né? Tem até um trecho aqui, é uma referência a partir de Platão, que o Banhamo traz para nós, né? Mas que ela é atribuída a Xenófanes, que diz, né, os homens creem que os deuses tiveram nascimento e possuem uma voz e um corpo semelhante aos seus. Então, só aqui a gente já consegue apresentar polemizações, né? Já que a intenção não é fazer um vídeo descritivo, né? Um vídeo chato comentando sobre o livro do Banhamo, mas a intenção é apresentar para vocês as polemizações. Então, uma forma de se conceber divindade com base em atributos humanos. Essa é uma forma de religiosidade, é uma forma de espiritualidade que pode ser passível de debate, né? A gente pode problematizá-la. Nesse contexto do Xenófanes criticando o antropomorfismo religioso, ele apresenta a tese do Deus Tudo. E o que seria esse Deus Tudo? Ele fala, né, que existe uma só divindade que não se assemelha aos homens nem pelo corpo e nem pelo pensamento. É interessante que, na sequência, o Banhamo traz mais referências de Platão ao Xenófanes, né? Isso é uma coisa que a gente já discutiu, porque, no limite, estudar esses filósofos é um trabalho de arqueologia, né, para descobrir seus textos, e ele fala assim, os deuses não revelaram tudo aos homens desde o princípio, pelo que só procurando encontram, passado, tempo, o melhor. Tem que lembrar que esses trechos desses autores antigos são trechos não necessariamente claros, né, foram escritos num período muito antigo e acabam ensejando uma série de dúvidas sobre aquilo que realmente pretendeu dizer o autor. Mas o que é importante aqui, primeiro, destacar essa crítica a uma concepção religiosa antropomórfica. É curioso esse tipo de crítica porque, pelo menos o que nós lá no grupo de estudos sinalizamos, é que esses gregos antigos é que são os grandes inauguradores do antropocentrismo, né, uma concepção de mundo a partir das perspectivas humanas, né, uma concepção de mundo a partir exclusivamente de uma perspectiva antropocêntrica. Eu penso o mundo a partir da perspectiva humana. O uso da racionalidade, por exemplo, que a gente verifica isso com muita ênfase em Pitágoras, aqui nos Eleatas vai se desenvolver enormemente e vai culminar em Platão e também em Aristóteles. Então, por exemplo, a racionalidade matematizante, que é algo que rigorosamente só existe
no espírito humano, né, só existe na psique humana, é uma construção exclusivamente humana, conceber esse tipo de racionalidade como um instrumento universal da verdade. É nesse sentido que nós avaliamos lá no grupo de estudos a existência de um certo antropocentrismo racionalizante. E é curioso que Xenófanes ele joga isso para o lado, né? Xenófanes ele deixa isso de lado, ele diz que não, que é preciso pensar uma forma de divindade que não se prenda a atributos humanos. E é interessante também que, apesar de ele estar fazendo aqui, de certa forma, uma teologia, mas é uma teologia diferente daquela com que nós estamos acostumados. Porque Deus, na perspectiva de Xenófanes, ele não decorre de uma verdade revelada, ao contrário. A pesquisa sobre Deus exige o esforço humano, o esforço intelectual para que ele seja compreendido. Né? Nesse trecho aqui meio obtuso que o Xenófanes, texto de Xenófanes, atribuído a Xenófanes, que chega até nós, ele fala, né? Os deuses não revelaram tudo aos homens desde o princípio, pelo que só procurando encontram os humanos, né? Encontram, passado tempo, o melhor. É uma perspectiva tipicamente grega, a ideia de que a verdade ela tem que ser conquistada pela pesquisa, a verdade ela tem que ser conquistada pelos estudos, né? Ela tem que ser conquistada pela disputa teórica, né? Pela construção científica. O próximo autor que a gente vê é Parmênides. Parmênides ele foi um autor muito admirado por Platão, aqui conforme nos escreve Abanhamo. De Parmênides chegou até nós um poema que eu lembro que na minha época de graduação, quando a gente é jovem, né, a gente lê tanta coisa, né? Chamada Cerca da Natureza, que eu lembro que eu li esse texto, eu encontrei, né, uma referência dele na biblioteca lá da universidade e eu acabei lendo. Hoje encontra na internet com muito mais facilidade, só que é um trecho que chegou até nós de maneira fragmentada. E o que é importante nesse texto acerca da natureza de Parmênides? Parmênides ele divide, são versos, né, escritos na forma de poema, ele divide o seu poema em duas partes. Uma parte é a chamada doutrina da verdade, a aletheia, e a outra parte é a doutrina da opinião, doxa. E aí surge essa dicotomia entre aletheia e doxa. A aletheia como a busca da verdade, doxa como a mera opinião. Isso cria, até os dias de hoje, uma contraposição que é bastante factível na contemporaneidade, agora. Né? Nós vivemos um contexto em que vários analistas apontam a existência da chamada pós-verdade. A pós-verdade ela consiste em fazer com que as convicções pessoais tenham maior valor, tenham maior relevância do que os dados científicos, do que dados históricos, do que evidências em pesquisas. Então, por exemplo, hoje nós temos terraplanismo, né, retomando sua força, em que a perspectiva individual do sujeito se apresenta como se fosse mais importante, mais relevante, mais impactante do que o que dados astronômicos apresentam, né? Dados obtidos a partir de observação. A gente pode polemizar essa questão da pós-verdade resgatando o pensamento de Parmênides, a contraposição entre aletheia e doxa. Ele dizia, né, que o caminho da verdade é obtido por meio da pesquisa, do estudo e com o uso da razão. E o que seria a doxa? A doxa ela seria a mera opinião, seria aquele conhecimento sem valor obtido pelas impressões pessoais. Né? Claro que Parmênides ele mesmo não utilizaria esse tipo de terminologia, né? Mas, digamos assim, seria uma simples subjetividade. Subjetividade no seu sentido mais comum, subjetividade no seu sentido mais peculiar. E a pretensão desses vídeos nem tanto é ficar fazendo a descrição do texto do Abanhamo. Né? Esses vídeos eles são uma forma de provocação, uma forma de fazer com que vocês sintam curiosidade, né? Vocês tenham vontade de participar do nosso grupo de estudos. Para poder participar do grupo de estudos, a descrição da atividade
vai estar aqui na descrição do vídeo. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pela atenção. A gente continua a partir de amanhã.